O termo biodiversidade descreve a variedade de espécies, seja na região, seja na Terra como um todo. E quando a gente fala, por exemplo, em biodiversidade em termos de mundo, nós vamos ter algo em torno de 1,5 milhão de espécies de seres vivos devidamente registradas pela ciência, com direito a nome científico, com classificação, tudo bonitinho, né? A gente lembra para vocês que desse 1 milhão de espécies, no total, algo em torno de 1 milhão são artrópodes, né? 2/3 das espécies de seres vivos são artrópodes, algo em torno de 800 mil de insetos, cerca de metade das espécies de seres vivos insetos, e algo em torno de 300 mil espécies só de besouro, né? Comentando com vocês que besouros eles são 1/5 de todas as espécies do planeta. Sendo, gente, que isso aqui que a gente está falando em termos de espécies registradas, mas considerando que muitos animais são pequenos, difíceis de você reconhecer, muitos ecossistemas como florestas tropicais são extremamente densos e difícil nesse caso lá de você ter acesso a eles, a gente estima que existam ainda entre 10 e 50 milhões de espécies a registrar, que ainda não foram registradas e que a gente ainda vai ter que registrar por aí. É, moçada, lá um bocado de coisa. Sendo que 70% da biodiversidade mundial acontece em apenas 17 países. A gente vai chamar esses 17 países de países mega diversos. Mega, né, gente? Grande. Os 17 países mega diversos são exatamente países que concentram 70% da variedade de espécies do planeta. Sendo que quando você fala lá nesses países mega diversos, de modo geral, 2 critérios para os países serem mega diversos. Você tem lá localização tropical, afinal de contas, em regiões tropicais, você vai ter muita luz, você vai ter altas temperaturas, gente, você vai ter muita chuva, tudo aquilo que é necessário para a fotossíntese bombar, então você vai ter muita fotossíntese, o que facilita o desenvolvimento de plantas. Ora, se você pensa que as plantas são alimento para os animais, quanto mais plantas, mais fácil para os animais. Daí, dos 17 países megadiversos, a imensa maioria deles está localizada em regiões tropicais, em cima da linha do Equador, onde você tem mais luz, mais calor, mais água. Entretanto, existem 2 países que não estão na região tropical e que eles são megadiversos, mas devido ao tamanho deles, né? Países, moçada, lá, de grande extensão territorial. Eles podem ser também megadiversos. Como é o caso, por exemplo, de Estados Unidos e China. Agora sim, né? Se você pega, moçada, os 5 maiores países do mundo, nas aulas lá de geografia, Rússia, maior país do mundo, não é megadiverso, apesar da grande extensão territorial. A Rússia está localizada em latitudes muito altas, de maneira, moçada, que a fotossíntese lá não é tão bacana. Você vai ter temperaturas baixas, você vai ter lá pouca luz, de modo que não é qualquer planta, não é qualquer animal que se adequa a essas condições. Segundo maior país do planeta, Canadá. Apesar de ser o segundo maior, também, moçada, não vai ser um país megadiverso. Não vai ser um país megadiverso nesse caso, também devido ao mesmo problema lá da Rússia, altas latitudes. Então você vai ter baixas temperaturas, pouca luz, a fotossíntese já não é legal. Não é qualquer planta, não é qualquer animal que consegue tolerar temperaturas tão baixas. Terceiro maior país que existe, China. Bom, China, moçada, além de ser um país muito grande, o terceiro maior país do planeta,
já está localizada um pouco mais embaixo no mapa, né? Já está localizada um pouco mais próximo do Equador. Então tem uma grande parte do território chinês que está em região tropical, de maneira, moçada, que justifica ser um país mega diverso, como acontece com o quarto maior país do planeta, os Estados Unidos, né? Estados Unidos, quarto maior país, né? Além de ser um país muito grande, ele vai ser, né, não todo, mas um pouco mais perto da linha do Equador, tem uma parte em região tropical, mais próximo da linha do Equador. Então, ele vai ser um país mega diverso. O quinto maior país do planeta, exatamente, é nós. O Brasil. E, gente, o Brasil, ele acaba tendo os dois critérios necessários para um país ser mega diverso. Ele vai estar localizado em região tropical, Brasil, país tropical, abençoado por Deus e etc e tal. E, moçada, grande extensão territorial, o quinto maior país do planeta em área. E somando esses dois fatores, o Brasil, ele simplesmente é o país de maior biodiversidade do planeta. Tanto em termos de número total de espécies, nenhum país do planeta apresenta um número de espécies tão grande quanto, moçada, o do Brasil. Então eu estava comentando, né, que países mega diversos, apenas 17 países com 70% das espécies do planeta, maioria deles localizada em regiões tropicais, né, dos 17, 15 em regiões tropicais, apenas 2 deles, China e Estados Unidos, não estão em regiões tropicais, um pedaço do território sim, mas não estão em regiões tropicais, mas são lá mega diversos por causa do tamanho. Mas o Brasil tem os dois. O Brasil, ele tem a localização na região equatorial, tropical, e o Brasil tem exatamente a grande extensão territorial. Então, o país de maior biodiversidade, tanto em termos de número total de espécies, como, moçada, em termos de número de espécies endêmicas. Opa, já usamos essa nomenclatura com vocês antes, né? Quando você fala, moçada, lá. E uma doença endêmica é uma doença típica de uma região. Uma espécie endêmica, ela é uma espécie exclusiva de uma determinada região. Isso quer dizer que o país mais mega diverso do planeta, utilizando os dois critérios possíveis, que é o critério número total de espécies e o critério número de espécies endêmicas, número de espécies exclusivas, é exatamente o Brasil. Ah, a propósito, uma pequena observação aqui do lado. O contrário de espécie endêmica é espécie cosmopolita. Quando você fala, gente, numa espécie endêmica, ela apresenta distribuição geográfica restrita, ou seja, ela é exclusiva de uma determinada região. Como, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que o canguru é endêmico da Austrália, o urso koala é endêmico da Austrália, exclusivo da Austrália, e uma espécie cosmopolita, ela tem uma distribuição geográfica ampla. Acontece lá em várias e várias regiões. Aliás, né, quando você diz assim, São Paulo é uma cidade cosmopolita, o que você quer dizer com isso? Que tem gente de todo mundo em São Paulo, né? Nova York, Paris, cidades cosmopolitas, né? Você tem gente de todo mundo lá na região cosmopolita, ampla distribuição geográfica, inclusive devido à ação do homem. Animais como, por exemplo, cavalo, vaca, cachorro, rato, mosca, são animais cosmopolitas, animais que apresentam lá uma distribuição geográfica bastante ampla. Então, cosmopolita, ampla distribuição geográfica, endêmica, distribuição geográfica restrita, como eu estava dando exemplo lá do canguru na Austrália, do urso koala na Austrália. Por falar em Austrália, o lugar para ter bichos esquisitos, né?
A Austrália, moçada, apresenta várias e várias espécies exclusivas da Austrália. Canguru, urso koala, diabo da Tasmânia e outros bichos estranhos. Lembrando para vocês que ilhas muitas vezes apresentam muitas espécies endêmicas, né? A gente lembra lá para vocês que ilhas tendem a possuir grandes quantidades de espécies exclusivas. Por quê? Por causa do isolamento geográfico. Sendo que nas aulas de evolução, a gente conversando, que isolamento geográfico vai levar à especiação, vai levar ao surgimento de espécies novas. Ora, considerando que a ilha está isolada, então ela tem lá isolamento geográfico, a especiação gera espécies novas e exclusivas da ilha. É assim na Austrália, é assim em Madagascar, né? Lembra lá do desenho animado Madagascar? Né? Vários bichos esquisitos que só tem por lá também, tipo aqueles macaquinhos, né? Os lêmures lá na parada, né? Que nem o Rei Julian, o Maurice e tal. Né? Então, né? Várias espécies que só tem lá. Por quê? Porque é uma ilha. Então a ilha, ela muitas vezes vai ter uma grande taxa de endemicidade, de endemismo, devido ao isolamento geográfico, devido lá à especiação aí na parada. E, gente, por que biodiversidade ela é importante? Fala sério, né? Bom, a importância da biodiversidade está relacionada a serviços indiretos e diretos que ela pode oferecer a gente. Indiretamente, a fotossíntese, que produz alimento, que produz oxigênio para o planeta, que remove CO2 para poder funcionar como regulador de temperatura do planeta. Indiretamente, os serviços que as florestas prestam para o planeta em termos de regulação do clima, de controle da umidade, de controle da pluviosidade, de conservação dos recursos hídricos, né? Purificação das águas e aí vai. Gente, só esses serviços indiretos que a biodiversidade presta, fotossíntese, regulação do clima, proteção dos recursos hídricos, já seria suficiente para a gente querer proteger a biodiversidade. Só que além disso, existem aspectos econômicos diretamente relacionados à biodiversidade, como por exemplo, gente, a obtenção de alimentos, óbvio, né? E de substâncias químicas que possam ser usados como princípios ativos em medicamentos. A imensa maioria dos medicamentos são obtidos primariamente em animais e em plantas na natureza. O tempo inteiro, novos medicamentos são desenvolvidos, novas pesquisas são feitas com plantas, com animais, de maneira a novos medicamentos serem desenvolvidos. Ora, no dia a dia da gente, nós temos vários e vários exemplos, né? Tu pega, por exemplo, lá, o ácido acetilsalicílico da aspirina, ele é extraído da casca de uma árvore chamada de salgueiro. Interessante, né, moçada? Você observar a natureza. Né? A galera notando, por exemplo, lá, que às vezes quando um urso, ele tá lá se sentindo mal, ele tá lá incomodado com alguma coisa, com dor, ferido, a galera via lá o diacho do urso, né, mastigando a casca do salgueiro. E a galera pensava, deve ter alguma coisa aí na casca do salgueiro que ajuda o músculo urso lá a lidar com os ferimentos dele. A moçada descobre lá, isola o AS, que é exatamente, moçada, lá uma substância que trabalha como anti-inflamatório, controlando, por exemplo, dor, né? Um dos remédios mais utilizados por pessoas que têm pressão alta no mundo, o captopril, ele foi extraído do veneno de jararaca. Ora, a moçada vai lá, estuda a ação do veneno da cobra. Né? O veneno da cobra vai lá e mexe com o sistema circulatório, mexe com o coração, mexe com os vasos sanguíneos.
Aí a moçada começa a ver, poxa, se você tem que o veneno da jararaca afeta o sistema circulatório para o mal, será que tem alguma substância isolada que quando a pessoa está com alguma doença não pode ter um efeito positivo? E lá vai a moçada, isola captopril, né, um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro para pessoas que têm pressão alta ajudarem lá a controlar a pressão. Né? A gente sempre conta a história do Viagra, né? O Viagra foi extraído a partir do veneno de um tipo de esponja. Que nem comentando nas aulas de zoologia, se você acha que esponjas não servem para nada, é porque você não tem ainda, né, 70 anos de idade, né, que se você tivesse lá 70 anos de idade, você ia agradecer a Deus todo dia pelas esponjas, porque graças às esponjas, o Viagra apareceu. Né, a galera estudando o veneno de um determinado tipo de esponja, que também tinha lá uma ação sobre o sistema circulatório, e foram começar a estudar para poder ver a possibilidade dele ser utilizado como medicamento, né, para problemas cardíacos. Quando foram testar o Viagra, né, como medicamento para problemas cardíacos, a galera viu que não adiantava muito para o problema cardíaco. Mas tinha um efeito colateral interessante, né? Quando o treco do cara levantava, não baixava mais. Mudaram o foco da pesquisa de remédio para coração para remédio para treco, né? Remédio para levantar o treco do cara, né? Na verdade, para poder manter o treco do cara levantado, né? Contra disfunção erétil, né? Contra brochamento, né? Para manter o bilau do cara lá em dia. Né? Revolucionou, né, a sexualidade da moçada lá da terceira idade com o desenvolvimento lá do Viagra. Então tudo isso, moçada, tem a ver, sim, com biodiversidade. Tudo isso tem a ver com bioprospecção. Prospectar quer dizer procurar. Se usa muito esse nome, né, em relação ao petróleo, né? Prospecção de petróleo, procura de petróleo. Bioprospecção, exatamente a identificação de recursos úteis dentro da biodiversidade. Pode ser um alimento, pode ser uma substância química que seja utilizada como medicamento. E nesse aspecto, as comunidades tradicionais, elas ajudam pra caramba. Tu chega na floresta amazônica, tem, caralho, 300 milhões de espécies de plantas lá. Claro que eu estou exagerando. Tem um bocado de espécie de planta. Já imagina tu sair testando, na doida, planta por planta, para saber de repente se alguma delas pode ser útil como medicamento? Complicado, né, gente, nesse caso. Entretanto, que tal você pedir ajuda de quem vive na floresta há muito tempo? Várias comunidades indígenas utilizam plantas medicinais há milhares de anos. Cidadão, por exemplo, está com dor de barriga? Usa a planta tal. Cidadão está com dor de cabeça? Usa a planta tal. Cidadão está com febre? Usa a planta tal. Isso aí, moçada, já pode ser uma dica bem bacana. Pode ser, nesse caso lá, uma primeira referência pra gente de onde começar a pesquisar. Ao invés de eu pegar as plantas na doida, eu vou pegar, não, peraí, vamos lá, medicina tradicional da comunidade de índios de uma determinada região. O que é que vocês usam, por exemplo, quando você está com um problema X? Planta tal. Vamos estudar, para ver se tem realmente algum princípio ativo que ajude no tratamento daquela doença. E acaba orientando pra caramba, né, a indústria médica. Acaba sendo muito, muito legal. Só tem um problema. A galera mala, de repente, utilizar para o mal essa ajuda, você receber ajuda das comunidades tradicionais e não dar o devido crédito. Né? O que acontece, por exemplo, né, com o nome de biopirataria. O nome biopirataria, ele foi inventado, por assim dizer, lá na Rio 92, aquele grande encontro sobre ecologia que teve em 1992 lá no Rio de Janeiro. E o termo biopirataria diz respeito lá ao uso ilícito, o uso ilegal dos recursos biológicos de uma determinada região, dos recursos biológicos de uma determinada comunidade. Porque, por exemplo, né, lá vai a galera na Amazônia, e tem muito, gente, disso aí. O cara vai com desculpa de fazer turismo, o cara vai com desculpa, por exemplo, de fazer não sei o quê. E nessa brincadeira ele coleta plantas, coleta animais, às vezes conversa lá com as comunidades tradicionais, pegando informação, leva a planta para fora do Brasil.
estuda a planta, isola uma substância química e patenteia como medicamento. E apesar de, por exemplo, o Brasil ser o lugar de onde veio essa substância química, se um gringo vai lá e patenteia a substância, eu não posso mais utilizar. Né? Do ponto de vista global, mundial, a substância foi encontrada aqui no Brasil, ou pelo menos numa planta brasileira, e a gente não pode utilizar a planta, porque o cidadão foi lá e patenteou antes da gente, ele tem lá a patente, né? Se você nesse caso vai lá e utiliza aquela substância, o cara pode processar você por pirataria, detalhe, né? Ele que começou com a história aí de pirataria. A gente lembra de um dos episódios mais famosos de biopirataria na história do Brasil, o lance lá da seringueira, né? Seringueira cujo látex é utilizado para a produção de borracha é uma planta nativa da Amazônia. Não tinha em nenhum outro lugar do mundo. Né? Bacana que o Brasil tinha um monopólio da extração do látex de seringueira, exportava para todo mundo aí para fabricar borracha, né? O ciclo da borracha lá no final do século XIX. Mas aí, um belo dia, um inglês mala foi lá na Amazônia, pegou um bocado de muda de seringueira, inclusive na época do Império, tinha leis específicas proibindo a produção de mudas de seringueira. Era proibido produzir muda de seringueira, porque a galera tinha medo exatamente do que aconteceu. Do cara mala foi lá, pegou um bocado de muda de seringueira que ele fez, botou no navio e levou para outros lugares do mundo. O inglês levou, por exemplo, lá para a Malásia, que na época era colônia da Inglaterra, com características climáticas semelhantes à Amazônia, e começou a plantar seringueira lá. E aí, nessa brincadeira, o Brasil perdeu o monopólio, né, da produção de borracha no planeta, de látex de seringueira, inclusive deixou de ser o maior produtor, né? Foi responsável lá por uma das grandes crises econômicas no final do século XIX aqui no Brasil. Pô, biopirataria. Se tinha leis específicas proibindo você de produzir a muda de seringueira, quanto mais de tirar a muda de seringueira do Brasil e levar para outro lugar, se o cara fez isso, foi ilegal. O uso ilícito de recursos biológicos de uma determinada região, né? De maneira, por exemplo, lá que o Brasil perdeu o monopólio, né? Outros lugares do mundo hoje em dia tem seringueira por causa de biopirataria. Então é complicado, inclusive, você lidar com isso, né? Existem leis brasileiras específicas proibindo a remoção de plantas nativas do Brasil para outros lugares, né? Se você, por exemplo, está fazendo uma viagem internacional, tiver, por exemplo, uma planta endêmica do Brasil na bagagem, o pessoal lá da Polícia Federal vai recolher, você não pode chegar e tirar isso do Brasil, né? Só que às vezes micro-organismos, plantas pequenas e tal, a galera consegue, né? Aconteceu assim com o captopril, né? Captopril, apesar de ser produzido a partir do veneno da jararaca brasileira, foi patenteado por laboratórios europeus, e hoje em dia, para você comprar captopril, para você fabricar captopril no Brasil, que hoje em dia é produzido de maneira sintética, né? Mas você tem que pedir permissão ao laboratório, né, gringo lá, europeu, que descobriu o captopril com o veneno da cobra brasileira. E o que é que a gente ganhou com isso? Simplesmente porra nenhuma, né? O que, convenhamos, não é nada justo, né? Porque se a matéria-prima, a princípio, foi encontrada no Brasil, no mínimo, talvez fosse interessante, da gente ganhar alguma coisa, né? Com a fabricação do captopril, a matéria-prima, uma cobra exclusiva do Brasil, não a jararaca exclusiva do Brasil. É tão assim, cara de pau, que, por exemplo, uma empresa japonesa patenteou o nome cupuaçu. Cupuaçu, cara, lá da região norte, né? Uma fruta lá que a moçada há milhares de anos consome, chama de cupuaçu, mas a empresa japonesa mala patenteou o nome cupuaçu internacionalmente, e o resultado, né? Um caso relativamente famoso de biopirataria, que quando o Brasil tentou exportar um lote de bombom de cupuaçu para a Europa, os europeus não permitiram, porque estava patenteado o nome cupuaçu no nome lá da empresa japonesa. Que galera, cara de pau, né, de patentear um nome que é usado há milhares de anos aqui no Brasil para escrever a fruta, né? Daí, tudo isso são exemplos de biopirataria, né? Uma coisa que a gente tem que chegar realmente a apertar, fiscalização na fronteira, né, nos aeroportos e tal, para poder evitar que isso aconteça. Já causou vários e vários prejuízos econômicos aqui para o Brasil.